A verdade é bela, não importa qual seja, mesmo que seja assustadora ou má. É a beleza simplesmente porque é verdade, e a verdade é radiante. A verdade nos faz ser quem somos, e eu quero ser eu. Olá pessoal, tudo bom? Sejam super bem-vindos a mais um vídeo do Jella Reads aqui no YouTube e ao quarto dia de Veda. No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho mais a respeito de Carta de Amor aos Mortos, da autora Eva Dellaria. Nesse livro nós vamos ser apresentados a história da Laurel, que é uma menina que acaba de passar por uma grande tragédia familiar. Na tentativa de evitar falar sobre esse assunto que tanto magoou e tanto marcou a família, a Laurel muda de escola para um lugar onde ninguém a conhece e ninguém sabe do que aconteceu. O start inicial desse livro se dá quando a professora de inglês pede que os alunos escrevam uma carta para alguém que já morreu. A intenção da Laurel inicialmente é basicamente escrever a carta e cumprir essa tarefa. O que acontece é que essa carta mostra a ela uma forma diferente de se expressar. Então, ela não só escreve uma carta, como escreve diversas, cada vez para uma pessoa famosa diferente que já morreu. Através dessas cartas, a gente vai conhecer um pouco do cotidiano da Laurel depois que essa tragédia abalou a família. A gente não só vai descobrir como ela se sente, mas também como está sendo esse período de adaptação em uma nova escola. A gente descobre logo no começo que ela não se sentiu muito parte daquele lugar, mas ela acaba fazendo alguns amigos, e esses amigos meio que introduzem ela ao mundo da adolescência. Ok que isso acontece de uma forma meio diferente, eles são amigos um pouco alternativos, então festas, bebedeira, drogas, é uma coisa meio parte do cotidiano. A Laurel não se envolve diretamente com essas coisas, mas esses elementos no livro servem para nos mostrar a forma peculiar com que ela vê o mundo. Nas cartas a gente vai aprender um pouco mais sobre a personalidade da Laurel, conforme ela vai fazendo relações entre o que os cantores, atores e personalidades que ela conhece e escreve para viveram. Então ela faz correlações entre as vidas deles e a dela, o que vai abrindo e expandindo os nossos horizontes em relação a essa protagonista. A sinopse desse livro, como vocês viram, é bem simples. É a respeito de uma menina que está tentando descobrir a si mesma, que está em busca de saber quem ela é e ao mesmo tempo enfrentar todas as coisas que ela carrega do passado, toda a tristeza que ela sente. Eu não posso contar muito mais porque, como é um livro curto, se eu contar eu vou acabar dando um spoiler, e o interessante nesse livro é justamente que vocês entrem sem saber muito. Eu devo dizer pra vocês que a minha percepção quanto à história, ela teve dois momentos bem distintos. Logo no início, eu achei a Laurel uma personagem muito imatura. Ela tem uma visão das coisas que é muito boba, muito inocente, frente a situações que são pura inconsequência. Ela narra situações pra gente e nós sabemos que a situação é muito maior e muito mais perigosa, de certo modo, do que ela tá contando. Mas ela vê aquilo com uma naturalidade muito grande. É claro que ela não é boba e ingênua como a gente imagina. Isso é só um mecanismo de defesa frente a tudo que ela já viveu. Então, essa é a grande graça da narrativa, porque a gente vai acabar percebendo que essa forma peculiar e curiosa de ver o mundo é, na verdade, uma forma que ela encontrou de lidar com todos os problemas dela. E conforme a história vai acontecendo, a gente vai perceber que esse distanciamento da realidade é, na verdade, um recurso de sobrevivência. E que essa forma de assistir a tudo como se não fosse de fato a Laurel vivendo é uma forma de manter as convicções que ela tem e não romper os padrões que ela construiu para si a respeito não só dela mesma, mas da família e de como as coisas funcionam. O crescimento da Laurel aqui é muito grande e é bastante perceptível. Ela começa falando sobre coisas além dela, sobre observações cotidianas e situações que não necessariamente envolvem ela, e acaba afunilando isso até o momento em que ela vai enfrentar os próprios problemas e vai descortinar o passado para que nós possamos conhecê-la melhor. A gente descobre uma personagem completamente diferente conforme o livro se dá. É uma jornada muito interessante de acompanhar.
E eu digo pra vocês que, muito mais que interessante, é uma jornada difícil, porque ele é um livro que vai mostrar uma realidade muito densa. Apesar da suavidade com que a Laurel vai introduzindo essa realidade à narrativa, a gente percebe quão complexo isso é e quão traumatizada ela se sente em relação a isso. Tão traumatizada que ela deixa de ser ela mesma para encarnar um personagem, de modo a não ter que lidar com o que aconteceu. Apesar da constante camuflagem da realidade e da forma diferente que a Laurel tem de mostrar as coisas para nós, a gente percebe quando a verdade vem à tona quão delicada ela é. Os traumas que ela tem são enraizados em uma situação tão chocante e absurda que a gente só de fato vai amar essa história e amar essa protagonista quando a gente percebe quão frágil ela é. Eu tenho um pouco de dificuldade em verbalizar tudo que esse livro me trouxe. Foi uma história que me tocou pra caramba, que me fez repensar tudo e mais um pouco e que me fez enxergar o mundo com outros olhos. Eu digo pra vocês que não venham até esse livro procurando momentos ininterruptos de ação e descobrimento, até porque vocês não vão encontrar isso. A narrativa aqui, sim, ela é um pouco mais monótona. Em diversos momentos ela é inclusive um pouco depressiva. Isso porque a personagem aqui, ela tá passando por um momento muito complicado e a gente precisa ter essa sensibilidade, tanto quanto a autora teve, em entender a situação dessa protagonista. Eu li muitas resenhas negativas, muitas pessoas falando mal desse livro, e acredito que seja por isso, porque ele é um livro parado. Aqui a gente vai ter apenas a Laurel contando a vida dela, e a vida dela é a vida de uma adolescente normal. A coisa começa a ficar melhor e mais interessante quando ela começa a contar mais sobre o passado dela. Mas até ela fazer isso, a gente vai passar por um período em que ela tá aprendendo a conhecer a si mesma e deixando de ser um reflexo do que os outros querem que ela seja. É muito mais subjetivo. Então provavelmente é por isso que muita gente não gostou. O que é ambíguo, uma vez que me fez amar esse livro. Eu amo acompanhar o crescimento de personagens, eu amo ver o desenvolvimento delas, e a Laurel é uma protagonista que vai crescer muito. Então, a partir do momento em que a gente se permite mergulhar no que ela conta e se permite entrar na cabeça dela, a gente não tem como largar esse livro. Como esse foi um livro muito impactante pra mim, eu não tenho como ser imparcial. Então, o meu conselho é, se tu viu muitas resenhas negativas e isso te deixou com o pé atrás antes de ler esse livro, dá uma chance. Procura ler por ti mesmo e tirar a tua própria conclusão, porque pode ser que tu te surpreenda tanto quanto eu me surpreendi e acabe amando esse livro como eu amo. Essa é a resenha de Carta de Amor aos Mortos, um livro sensível, tocante e encantador, que eu espero do fundo do coração que vocês passem a ver com outros olhos e decidam dar uma chance. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que essa resenha não tenha soado muito confusa ou abstrata demais. Esse livro me trouxe muitas sensações diferentes e foi uma narrativa que me proporcionou muito sobre o que pensar. Na hora de escrever essa resenha, eu de fato tive alguma dificuldade em colocar em palavras tudo que a Laurel trouxe pra minha vida. Então, eu espero que vocês tenham conseguido captar a mensagem como um todo. E é isso. Um super, super, super beijo. E até amanhã.